E se a gente medisse uma carreira política não pelos discursos, mas sim pelas obras entregues? Hoje a gente vai mergulhar na trajetória do Pedro Caravina, um político que parece ter construído o mandato dele sobre uma base de resultados bem concretos, bem tangíveis. Vamos dar uma olhada nessa abordagem que é focada na ação? Olha, para começar, nada melhor do que as próprias palavras do Caravina. Essa frase aqui é a chave para a gente entender a filosofia dele. A política como uma ferramenta para gerar melhoria de verdade, sabe? Não como um fim em si mesma. É com essa ideia em mente que a gente vai analisar a carreira dele. Para entender o gestor é preciso olhar lá para trás, para as origens. A base de tudo, pelo visto, foi uma ética de trabalho muito sólida, que foi formada desde bem cedo. Essa linha do tempo aqui, ela mostra uma progressão bem interessante. Com 11 anos, hein? Já estava trabalhando. Aos 16, o primeiro emprego formal e depois uma carreira na polícia. Isso aqui é mais do que uma lista de empregos, né? A gente vê um padrão de responsabilidade, de ascensão que começou muito cedo. A carreira dele podia ter continuado só na área da segurança. Mas foi justamente ali, como delegado, que uma nova perspectiva surgiu. E essa perspectiva ia basicamente redefinir todo o caminho dele. E aqui está o clique, o ponto de virada. Ele percebeu que os problemas que chegavam na delegacia eram, na verdade, sintomas de questões sociais muito mais profundas. A solução, então, não era só reagir aos crimes, mas sim atacar a raiz do problema. Essa visão mudou tudo. E, claro, essa nova visão precisou ser posta à prova. Como prefeito de Bataguaçu por 2 mandatos, ele teve a chance de transformar a teoria em prática, de aplicar essa filosofia dele orientada para resultados. É aqui que a tal política de resultado fica bem visível. A lista é grande e bem concreta, de ruas asfaltadas à construção de centro de saúde. E não qualquer centro de saúde, né? Com mamografia, tomografia, até à inovação da telemedicina. São infraestruturas e serviços que mexem diretamente com o dia-a-dia das pessoas. Mas sabe, por trás das listas de obras existem as histórias humanas. A da Dona Valdinice é um exemplo muito forte disso. Pensa só, por 17 anos ela viajou 800 quilómetros toda semana para fazer hemodiálise. Agora a clínica está lá, na cidade dela. É exatamente a isso que o Caravina se refere quando fala em transformar a vida das pessoas. E o resultado desse trabalho todo se reflete aqui, nesse número. Caravina terminou o segundo mandato como prefeito com 90% de aprovação. Isso não é só estatística, é um retrato bem forte de que a população sentiu, na pele, o impacto positivo das mudanças na cidade. Essa experiência em Bataguaçu acabou virando a base para uma filosofia política ainda maior. A atuação dele se expandiu para o nível do Estado, focada num conceito-chave, o municipalismo. Mas o que é exatamente esse tal de municipalismo? A ideia central é fortalecer as cidades de baixo para cima. Em vez de centralizar as decisões e os recursos lá no governo do estado, o foco é em dar para as prefeituras as ferramentas para que elas mesmas resolvam suas necessidades. A gente vê a evolução dessa filosofia na prática. Começou com o governo presente, bem focado em ouvir os municípios e investir em infraestrutura. Depois, evoluiu para o MS Ativo, um modelo mais completo que ele ajudou a construir e que já expandiu o foco para áreas super importantes como saúde e educação. E aqui estão os números que comprovam a teoria. Mais de 34 milhões e meio de reais direcionados para dezenas de municípios. A tabela mostra a diversidade dos investimentos, de ambulâncias e equipamentos até dinheiro para custear serviços. É um municipalismo saindo do discurso e virando realidade. A carreira dele continuou progredindo e ele levou essa mesma mentalidade de entregas concretas da Prefeitura direto para a Assembleia Legislativa do Estado. Nas eleições de 2022, ele recebeu quase 32 mil votos, se tornando o 7º deputado mais votado. Esse resultado validou a abordagem dele numa escala muito maior, sabe? Mostrou um apoio que ia bem além da cidade de origem dele. Como deputado, o trabalho continua focado em resultados. De um lado, a gente vê ações de alto nível, como a criação de uma lei para consolidar o Vale da Celulose como um polo econômico. E do outro, o trabalho de base, o diálogo permanente com prefeitos, com vereadores, mantendo essa conexão direta com as necessidades dos municípios.
E a gente volta para o princípio que guia tudo. Essa frase resume a linha que conecta todas as fases da carreira dele, de delegado a prefeito e agora deputado. A prioridade é sempre a mesma: a entrega de melhorias que a gente pode ver e sentir na vida das pessoas. Para fechar, fica esta reflexão. A trajetória do Caravina propõe um modelo de governo focado na execução, no resultado prático. A questão que fica para a gente pensar é sobre qual o impacto e qual a natureza de uma carreira política quando a principal métrica de sucesso é a obra entregue e o serviço melhorado.